Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Motivo de muita alegria poder estar nesta manhã falando aqui da palavra de Deus, trazendo aquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Vou estar lendo aqui no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9 ao versículo 17, e vou estar discorrendo um pouco a respeito do que Deus está falando aqui para nós. Versículo 9 em diante vai dizer o seguinte: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amados, aqui no início vemos que a palavra de Deus está falando a respeito de uma coisa importante. Quando a Bíblia diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aqui está falando do ponto inicial de que quando confessamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, reconhecendo nós que somos transgressores das leis, dos mandamentos do Senhor e que precisamos trazer Cristo para as nossas vidas, trazer essa confissão de que Cristo é o nosso Salvador e de que Ele pagou o preço pelos nossos pecados ali na cruz do Calvário, matando os nossos pecados com a sua morte, literalmente, quando Ele desce ao sepulcro, matando assim o pecado da humanidade e depois ressuscita. E essa ressurreição representa o quê? A salvação, essa transformação. Morremos para o mundo, ou seja, morremos para os nossos pecados, deixando o pecado ali na cruz, quando Cristo os leva ao sepulcro. E depois ressuscitando, ou seja, trazendo assim uma nova vida diante de Deus. Porque quando morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, somos novas criaturas. Alcançamos essa transformação. E quando ela diz aqui mais à frente: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. O que a palavra de Deus está trazendo aqui? Quando cremos aqui no nosso coração que Cristo morreu e ressuscitou, e confessamos o nosso pecado, a nossa iniquidade, confessamos que nós estamos separados de Deus e que precisamos de Cristo para que voltamos a ter essa comunhão com Deus, então traremos essa salvação para as nossas vidas. É muito importante a gente ter essa consciência, o quê? Somos humanos, somos pecaminosos, a nossa natureza humana é pecaminosa, nós estamos em pecado. Precisamos reconhecer Cristo como nosso Salvador. Precisamos entender que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a sua morte e a sua ressurreição, é o que traz essa salvação para as nossas vidas, é o que traz essa transformação. Então, quando confessamos Cristo como Salvador, nós morremos então para o mundo e começamos a viver para Deus. Mas à frente, quando a palavra vai dizer assim, que todos aqueles que invocarem o nome do Senhor será salvo, ou seja, o que é esse invocar o nome do Senhor? E mais à frente ela vai dizer: todos que invocarem o nome do Senhor será salvo. Mas esse invocar o nome do Senhor e alcançar essa salvação é o seguinte: é quando já damos o nosso primeiro passo aqui, de reconhecer que somos pecadores, de reconhecer que precisamos de Cristo para alcançarmos a salvação, ou seja, vamos deixar os nossos pecados para trás, vamos nascer de novo, como novo homem, nova mulher, ou seja, vamos abandonar as velhas práticas e viver uma vida em Cristo, uma vida transformada, deixando para trás o pecado
e começando a praticar a vontade de Deus, a viver uma vida com Cristo. E a palavra de Deus tem chamado a atenção o seguinte: é preciso que nós buscamos todos os dias conhecer a palavra de Deus. Buscamos conhecer. Precisamos ler a Bíblia, precisamos estar dentro da palavra de Deus, buscando esse conhecimento para o nosso cotidiano diário. Porque essa prática constante de conhecer a palavra de Deus, de conhecer a Cristo, de vir aqui na Bíblia e ler aquilo que a palavra de Deus tem trazido para as nossas vidas, isso vai trazer um amadurecimento espiritual para nós. E isso fará com que nós cada vez mais nos afastamos do pecado, das coisas que nos levam à corrupção, das coisas que nos afastam da presença de Deus. Porque quando a palavra de Deus diz: conheceis a verdade e a verdade vos libertará, é isso, é essa prática constante de estar lendo a palavra de Deus. Porque quando lemos a palavra de Deus, entendemos: isso é errado, isso eu não devo praticar, isso não está em conformidade com a palavra de Deus, isso não está de acordo com Deus. Aqui mais à frente vai dizer o seguinte: como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Mas a palavra de Deus está aí. A palavra de Deus, ela tem pregado todo dia Cristo para nós. Mas como vamos crer em Cristo se nós não buscamos ler a palavra de Deus, se não buscamos conhecer? E como ouviremos se não há quem pregue? E como ouviremos se não há quem pregue? Mas a palavra de Deus está aqui, irmão. Pregando o Evangelho de Cristo todos os dias, trazendo esse Evangelho de salvação, de transformação. Nós devemos ser instrumentos de Deus, devemos ser usados por Deus, mas para isso precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos conhecer. Invocar ao nome do Senhor é uma busca, é uma luta constante. É buscar todos os dias, reconhecer que somos falhos, colocar a nossa vida diante de Deus, buscar ler e conhecer a palavra de Deus e trazer isso para a nossa vida, para o nosso cotidiano diário. Mais à frente, a palavra de Deus vai dizer assim: como, pois, invocarão aquele em que não creram, como verão naquele de quem não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés do que anunciam a paz, do que anunciam as coisas boas. E como pregarão se não forem enviados? Para serem enviados por Deus, para anunciar a palavra de Deus, para pregar o Evangelho de Cristo, precisamos conhecer. Precisamos ter uma vida em conformidade com a palavra de Deus. Precisamos todo dia estar despertando e acordando: Senhor, eis-me aqui. Obrigado por mais um dia. Faz-me, Senhor Deus, mais um dia andar nos teus caminhos, trilhar na tua palavra. Busca-me, Senhor, trazer conhecimento para a minha vida, para que eu possa estar transmitindo esse conhecimento a outras pessoas, para que eu possa estar anunciando a palavra do Senhor para outras pessoas, para que outras almas sejam alcançadas. Aqui quando Isaías diz assim: mas nem todos obedecem evangelhos, Senhor, quem creu na nossa pregação? Aqui é Isaías falando. Isaías fala o seguinte: Senhor, quem creu na nossa pregação? A palavra diz que nem todos obedecem o evangelho, mas a nossa missão é transmitir o evangelho, é anunciar o evangelho de Cristo. Mas para que possamos invocar o nome do Senhor e anunciar esse evangelho, precisamos nós estar buscando todos os dias conhecer a palavra de Deus. Precisamos estar trazendo essa palavra de salvação para as nossas vidas diariamente. E como vamos fazer isso? Lendo a palavra de Deus. Porque quando lemos a palavra de Deus e conhecemos a palavra de Deus, nós não somos confundidos. Nenhuma heresia que alguém de fora venha tentar trazer para estar tentando colocar nas nossas vidas, elas vão entrar. Porque nós estamos, de acordo com a palavra de Deus, estamos buscando todos os dias conhecer a palavra de Deus. Então, o que eu quero trazer nessa manhã, irmão, é que busque conhecer a Deus, busque trazer esse evangelho de salvação para a sua vida todos os dias, lendo a palavra de Deus. Busque esse conhecimento para você, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocar o nome do Senhor sem conhecer a palavra de Deus, sem conhecer a Cristo, sem conhecer a história de Cristo, sem saber o que Cristo anunciou, sem saber aquilo que Cristo tem para a minha vida e para a sua vida?
E a única maneira de conhecer a Cristo é todo dia ler a palavra de Deus, buscar estar de acordo com a palavra de Deus, é viver o Evangelho de Cristo e anunciar o Evangelho de Cristo a todos aqueles que querem ouvir. Mesmo aqueles que não querem ouvir o Evangelho de Cristo, você deve levar. Leve a palavra de Deus, pregue, fale do amor de Cristo, fale do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para salvar a humanidade. Não deixe de transmitir aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Abra o teu coração, deixa Jesus fazer morada verdadeiramente nele e busque todos os dias a Cristo, porque isso traz transformação para a sua vida e para a minha vida. Que Jesus esteja abençoando cada um de vocês nesta manhã. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém, amados.